Hey Brainstormer, Teacher Jo here e estamos indo para a aula 32. 32? Eu acho que é 32, não tenho certeza, deixa eu ver. Sou horrível com essas coisas, sabia? É triste. 32, 31. Meu Deus, 32, 32, porque eu sou tosca e não sei decidir. Ver se eu já dei uma aula ou não. 32, sim, estamos indo para a aula número 32, number 32. E nesta aula nós usaremos um texto que fui eu que escrevi e foi para um vídeo daquele lugar chamado YouTube, o link tá aí embaixo. É um vídeo curtinho, um vídeo de 2 minutos e pouco que eu fiz, coloquei no canal, eu fiz toda uma, como é que é o nome disso? Uma animaçãozinha do vídeo. Mas eu não fiz esse vídeo pensando só em colocar no canal, eu fiz esse vídeo pensando em usar ele no club. E é isso que nós estamos aqui, nós temos o texto que foi narrado por mim naquele lugar chamado YouTube e nós teremos uma página de anotações. Então, essa aula vai ser parecida com a aula que a gente fez lá do TED, com a diferença que eu vou poder tocar a minha voz na aula para mostrar uma coisa ou outra. Ainda não tá do jeito que eu quero que fique, o jeito que eu quero que fique é com um nativo narrando isso, eu ainda tô vendo como fazer isso virar real. Na verdade, eu já sei como isso fazer virar real, eu tô vendo a logística de fazer isso virar real, mas vai ser mó legal, porque aí a gente vai usar essas coisas para nossas aulas e vai ser mó da hora. Então, sem mais delongas, esse é um vídeo que tá aqui. Blackmail is a word widely used in English language to represent extortion, but the word does not help us identify what... Certo? Então, esse bonito que a gente vai usar. E eu parei aqui, lá no vídeo. Então, vou deixar eu falar o resto. Se eu fosse você, eu ia assistir o vídeo inteiro. Eu não vou tocar o vídeo inteiro, porque eu não vou perder 2 minutos com o vídeo, sendo que você pode pausar esse e ver aquele. Então, vou voltar aqui pra eu falar o negócio inteiro. Vamos lá. Blackmail is a word widely used in English language to represent extortion, but the word does not help us identify why the term is used and became popular. Fica difícil de entender assim, né, Jô? Fica. A gente pode colocar legenda, não tem problema, é só apertar o CC. Se você tiver no celular, clica nos 3 pontinhos que tem em algum lugar aí e você consegue habilitar isso daí. Depois não esquece de desabilitar, porque senão o YouTube vai ficar fazendo isso para todo vídeo que você colocar, tá? Então, vamos lá. A gente tem lá Blackmail, que já é o nome do negócio, é o nome do vídeo, ou seja, Blackmail se você não viu o vídeo ainda, aconselho que você vai vê-lo, mas vou anotar aqui de qualquer forma, porque eu sou essa pessoa. Blackmail é chantagem. Então, esse é um vídeo que vai discutir a origem da palavra. É super legal. Então, a gente tem aqui blackmail is a word. Blackmail é uma palavra. Daí a gente tem aqui widely. Widely vem de wide, que é amplo. Se a gente coloca o li, a gente coloca o mente, certo? Então, se eu tiver uma palavra e eu adicionar li, eu tô adicionando mente nessa palavra. Então, se wide é amplo, adivinha o que é widely? Amplamente, exatamente isso. Exactly, exact. Nossa, isso serve pra tudo, quase tudo. Tem coisa que termina em li que vem da palavra que é assim e tá tudo bem e faz parte, mas na dúvida, pensa que li é mente, que vai funcionar na maior parte do tempo. E por que eu tô falando de wide ainda? Vamos dar uma olhada aqui, vou escrever aqui wide, fly tá bem na última aula que eu dei hoje. Olha só, eu coloquei aqui no Google Wide, olha o que ele tá me dando. Quer dizer, você não tá vendo porque eu tô na frente. Tá dando pra gente coisas que são amplas, porque essa é a ideia de wide. Tanto que
Eu não sei se você sabe, mas o www que a gente coloca antes dos vídeos vem de World Wide Web. Web é rede ou teia. Desculpa os barulhos dos busão. Isso aqui é uma barra, tá? Aí, teia. Wide é amplo e world é mundo. Ou seja, é a grande rede mundial, é a ampla rede mundial. Então o www fica para World Wide Web. Super diver. Então vamos apagar isso daqui, vamos apagar isso daqui, só que se eu apagar isso daqui do jeito que tá vai ficar roxo. Então vou dar uns Ctrl Z. Foi mal a lerdeza, mas vai ser mais rápido eu fazer isso do que fazer outro negócio pra não ficar roxo. Olha só, viu? Falei que ia ficar roxo. Então voltemos aqui. Então a gente tem widely, que vai dar a ideia do amplamente. A gente tem used, que é o passado do verbo to use. Então a gente tem use, used. E a ideia dele é usar, como você bem pensou. Só que ele também não é só usar, ele também é costumar. Porque se a gente usa o negócio sempre, a gente costuma usar essa coisa. E como que a gente vai usar esse use com a ideia de costumar? Por exemplo, eu posso falar alguma coisa assim. Alguém me pergunta, o que você faz da vida? Aí eu viro falar, eu sou professora particular de inglês. Aí as pessoas viram e falam, que legal, você trabalha, você vai até a casa do aluno? Aí eu normalmente respondo, I use to teach over Skype. Isso era pra ser um Y. I used to teach over Skype. Então esse I used to aqui, ele vira o costumo. Eu costumo ensinar pelo Skype. Então, se eu colocar esse use no passado, used, eu tenho a ideia do costumava. Então, por exemplo, I used to teach over Skype. Mudar a cor, né, Joana? Boa. I used to teach at schools. Eu costumava ensinar em escolas. Tudo bem a diferença? Então, a gente tem o use como usar e o use como costumar. Eu dei exemplo do costumar porque a gente vai ver a ideia do usar aqui. Tá. Então, a gente tem aqui, blackmail is a word widely used in the English language em a língua inglesa. Lembra que nomes, nacionalidades e línguas, sempre com letra maiúscula, sempre, sempre, sempre. Dias da semana e do mês também. E que mais? E eu, I, sempre, tudo isso com letra maiúscula. Mas legal, vamos lá. Blackmail is a word widely used in the English language to represent extortion. Tá. To represent, chuta aqui que é. Se você chutar representar, você tá certa ou certo. E se você pensar em extortion como extorsão, você também tá certo. Porque normalmente, quando uma palavra terminar em shan, tá? A gente vai pronunciar isso daqui como shan. Shan, 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 shua. Shan, ou para quem não gosta de símbolo fonético, shan. Sempre que, quase, não sempre, mas normalmente quando a gente tiver isso daqui, a gente vai ter o são em inglês. Shan, são. Uau, né? Então, por exemplo, emotion. Emoção. E assim vai, então, extortion vem do extort, que é extorquir. Então, a gente tem extort, passado, extorted. E esse moço aqui é o extorquir, que eu não sei como é que escreve. Vou jogar naquele lugar chamado dicionário, que eu não sei de verdade como é que é em português. Não sei se é T, se é X, tá vendo aqui, ó. Extorquir. E aí, nice. Então,
Blackmail is a word widely used in the English language to represent extortion. Aqui a gente tem que blackmail é uma palavra amplamente, grandemente usada na língua inglesa para representar extorsão. Você viu que eu coloquei só um to aqui, eu não coloquei outra coisa para fazer o para? Eu não fiz isso por nada, eu fiz isso de propósito. Porque o que acontece? Esse to aqui, deixa eu deixar isso aqui mais um pouquinho maior. Esse to aqui, ele tá fazendo os dois papéis. Ele tá fazendo o papel junto com o verbo para dar o infinitivo. Infinitivo é quando a gente não faz, quando não tem nenhuma pessoa fazendo essa ação, tipo extorquir ou representar. Então aqui esse to ele tá falando o infinitivo e o para. Então, o que eu tenho para te dizer sobre isso? Vamos falar. I bought. Bought é o passado do buy, que é comprar. I bought it for you. Então aqui eu tenho eu comprei isso para você. Então esse for tá dando a ideia da intenção, certo? Que quando a gente compra alguma coisa para alguém, a gente tem intenção, e quando a gente tem intenção, a gente usa o for para dar a ideia do para. Só que, como sempre, nem sempre. Eu sei, desculpa, a culpa não é minha, a culpa é do inglês e das línguas, porque não é só o inglês que faz isso. Mas então, a gente tem aqui, eu comprei isso para você, for you, e eu posso fazer alguma coisa assim, ó. I bought it. Se eu trocar o para você, se eu quiser falar para cozinhar, eu comprei isso para cozinhar, eu não vou usar o for, eu só vou colocar direto aqui o to cook. Eu comprei isso para cozinhar. Então, esse to, ele tá servindo como o para de intenção, certo? Intention. E eu escrevi intention em inglês, porque é o que eu acabei de ensinar pra você, e porque eu não sei se isso é com SC, cedilha, X. Não sei escrever português, me julga, tô nem aí. Isso daqui pra aprender inglês. Então, a gente faz isso pra dar o for, ele usa pra dar ideia de intenção. Então, esse to aqui, ele vai servir com essa ideia mais o infinitivo. Para dar o cozinhar pra gente. Então, ele vai servir para as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente só vai usar o for com a ideia de intenção se a gente não tiver uma ação depois. Se a gente tiver uma ação depois, a gente não vai usar o for nem o to. Quer dizer, a gente não vai usar o for, a gente vai usar o to. Beleza? Nós temos isso e eu acho que eu vou dar uma... Nossa, ficou uma boa explicação essa, eu gostei. Acho que talvez eu pegue esse pedaço da aula e coloque naquele lugar chamado YouTube, numa aula diferente. Mas enfim, vamos lá. Então, blackmail é uma palavra amplamente usada em inglês, na língua inglesa, desculpa, para representar extorsão. But where the word does not help us, but the word, não tem where, de onde eu tirei where, tô louca. But the word does not help us identify why the term is used and became popular. Vamos entender isso daí, eu vou puxar um pouquinho pra cá, tá? E a gente tem aqui um but, que é mas, sabemos que é mas. A palavra does not, que é a mesma coisa que o doesn't. Mas Joe pode usar o not separado do does? Pode. E por que eu optei por usar esse not separado do does? Porque eu queria enfatizar a negativa, eu queria enfatizar o not. E por isso que eu deixei o not separado do does. Então quando a gente quiser enfatizar a negativa, a gente vai deixar o not separado. Basicamente. Sempre. Sempre que você quiser. Sim, nada te impede. Mas enfim, vamos lá. Mas a palavra não ajuda nós, não nos ajuda. Vamos lembrar desses caras aqui. Eu já fiz um vídeo falando sobre eles, mas eu vou explicar de novo, porque é importante entendermos isso. E esses caras são pronomes, que eu vou escrever aqui em inglês, pronoun.
no plural. E vou falar da diferença básica dos pronomes que a gente conhece e se dá muito bem e gosta. I, you, he, she, it, we e they. Para os pronomes que a gente não gosta, que ferram a gente, que é o me, you, him, her, it, us e them. E por que eu tô fazendo isso? Porque esses moços aqui, todo mundo tem dificuldade com eles. Eu sempre vi todos os alunos com muita dificuldade com eles em escolas e etc. Então, eu quero que você não tenha essa dificuldade. Basicamente é o seguinte, esses caras aqui, eles sempre precisam ter um verbo depois. Sempre. Fim de história. Precisa ter verbo. Não só precisa ter um verbo depois, mas precisa ter um verbo feito pela pessoa. Feito pela pessoa. Depois dele. Depois da pessoa. Depois da pessoa. Se eu não tiver um verbo vindo depois da pessoa, eu preciso fazer eles nesse estilo. Então, uma forma mais fácil para a gente entender isso é pensar o seguinte: tem alguém fazendo aquilo? Se não tem, a gente vai usar esse, basicamente. Simples assim. Então, vamos voltar lá na frase para a gente entender. Antes da gente voltar na frase para a gente entender, desculpa, eu me perdi. Eu vou falar de novo aqui. Basicamente é o seguinte, normalmente as pessoas trabalham com roupas diferentes, né? Tipo, as pessoas não vão, sei lá, normalmente para um show com a mesma roupa que ela vai trabalhar, tirando algumas exceções de pessoas, tipo eu iria para todos os lugares com a roupa que eu trabalho, porque eu não vejo muita coisa pra ficar colocando roupa diferente. Eu não vejo, não quer dizer que eu esteja certa, quer dizer só que eu não vejo. Então, a maior parte das pessoas troca de roupa quando elas vão trabalhar. E a gente pode pensar que quando a gente tem um verbo feito pela pessoa, essa pessoa está trabalhando, então ela tem que ir com a roupa de trabalho. Então é como se isso daqui fosse roupa de trabalho das pessoas, e isso daqui é como se fosse roupa de passeio das pessoas. Se tem uma pessoa que está na frase a passeio, ou seja, se tem uma pessoa que está na frase e não está fazendo nada, não está fazendo verbo, não está fazendo ação nenhuma, essa pessoa tá a passeio. Se ela tá a passeio, ela vai com roupa de passeio. Só para ficar claro, a relação é essa aqui. Mas eu aconselho você a não se preocupar tanto com esses caras, porque com o tempo você vai decorá-los. Então, se a gente for ver aqui, esse us não tá fazendo nada na minha frase. Porque quem tá ajudando... word. Então, o word está fazendo essa ação e o us não está fazendo nada, porque o us está falando nos ajudar. A gente vai colocar aqui em português um a identificar. Então o nós não está identificando, ele está junto com identificar, mas ele não está identificando. Tá fazendo sentido? Então, mas a palavra não nos ajuda a identificar. Why? Por quê? Lembrando que em português nós temos 4 porquês, em inglês nós só temos 2, why e o because. Então, why é o porquê e ou o porquê separado com acento. Não ajuda muito, né? Basicamente, a gente vai usar o why quando a gente quiser dar ideia de razão, tá? De descobrir a razão. E o outro porquê, que é o because. Ele é o porquê junto. E ele sempre vai dar a ideia de explicar as coisas. Sabendo que uma é razão e a outra é explicar, você tá de boa, você não vai precisar se preocupar com mais nada. Explicar. Beleza. Voltamos lá. Volta aqui. Aí. Então, mas a palavra não nos ajuda a identificar porque the term, chuta aqui que é term. Term é termo, isso mesmo. Vamos falar um pouco dele. Porque term, ele serve para 2 coisas, tanto em português quanto em inglês, eu acho. Eu não sei se
o português funciona igual, mas eu sei que o inglês funciona assim. Ele pode ser termo, tipo termo de contrato, etc., que ninguém lê lá nos rolês de internet. Ou ele pode ser um período de tempo. Por exemplo, eu posso falar que o período de tempo presidencial é de 4 anos. E como que eu falaria isso? The presidential... Ups, se eu escrever certo ajuda. Presidential term lasts 4 years. Esse lasts aqui tem a ideia do dura, tá? Dura 4 anos, só pra gente garantir. 4, escreve assim. Então, beleza. Então, não nos ajuda a identificar porque o termo is, used, é o passado do use, que estava ali, então ele está igual aqui, então o termo é usado, e became é o passado de become, que eu não lembro se você lembra, mas eu tenho certeza que a gente já viu. Become, o passado é became, e o particípio é become de novo, e ele é tornar-se. Então, não nos ajuda a identificar porque o termo é usado e se tornou, chuta aqui que é popular. Isso mesmo, é popular. Nice. Então, fizemos aqui a nossa primeira frase. Eu vou voltar ali pra gente ver a Joana falando. Cadê? Tá aqui. Mas eu aconselho que você veja o vídeo inteiro depois, tá? Porque eu não vou mostrar o vídeo inteiro, vou mostrar só o vídeo por pedaços. Deixa assim pro menino ficar grande, vamos vê-lo. Blackmail is a word widely used in English language to represent an expression, but the word does not help us identify why the term is used and became popular. Muito bom. Depois a gente vai fazer isso com a pronúncia, tá? Não se preocupa. Sossegados aqui por enquanto? Espero que esteja. Se não tiver, me manda dúvida, tá? Por favor. E vamos lá falar do get de novo. Mas, Jofa, você que fez o texto, você está reclamando porque eu coloquei esse get aqui de propósito pra gente falar hoje. Vamos lá. Vamos ao get. Por quê? Porque todo mundo tem problema com o get. Porque o get é um cara muito do incompreendido, tadinho. Ele pode ser got, e o passado particípio gotten. E sempre que a gente usar o get, ele vai dar a ideia de mudança de status. Eu não vou traduzir o get para uma coisa específica, porque o get não é tão específico assim. Como assim? Porque o get dá a ideia de mudança de status. E por que ele é tão usado? Porque um monte de coisa pode ser get. Porque um monte de coisa pode mostrar mudança de status. Tanto que, dá uma olhada aqui. Olha a quantidade de coisa diferente. Tem muita possibilidade do get, então vamos entender. A gente pode ter conseguir, receber, pegar, fazer, chegar, entender, conseguir, ficar, sair, começar, preparar, conseguir, pegar, arranjar, atrair, contratar, ouvir, pegar, emocionar, atingir, pegar, incomodar, pegar, arruinar, ter, obter, viajar, né? Mas é com about. E assim por diante. Então o get pode ser muita coisa. O que é importante da gente entender do get é que ele sempre vai dar a ideia de antes não tinha, agora tem. Simples assim. Antes não tinha, agora tem. É isso que o get mostra pra gente. Que antes não tinha, agora tem. Mudou o status. Fim, é só isso que importa pra gente. Então, se ele dá essa ideia de mudança de status, o que eu tô falando aqui? We get black. Então, nós get black. Ou seja, nós mudamos de status para black. O que eu quis dizer com esse get aqui? Tô pegando blackmail e dividindo ela no meio. Então, we get black. Então se eu fosse traduzir isso daqui, eu traduziria como nós temos preto, ou a gente tem preto. Fez sentido isso? Então, nós temos preto. Então, esse get eu vou traduzir como ter. Mas nem sempre os gets vão ser traduzidos como ter. A tradução do get vai depender necessariamente do contexto que ele está colocado. E fim, é isso que acontece. Então, vamos lá. We get black, nós temos preto. Yeah, sim, the color, a cor. And male, vamos falar de male.
Porque mail não é carta, mail é correspondência. Ou seja, tudo que a gente manda pro correio, pelo correio, é mail. Correspondência. Tudo que a gente manda pelo correio é mail. Tudo. Carta é mail, pacote é mail, sei lá o que mais dá pra mandar pelo correio, mas o que der pra mandar pelo correio é correspondência. Por exemplo, o meu fone eu recebi por mail e ele não é uma carta, mas ele foi postado, então ele é uma correspondência. Desculpa pelo barulho no microfone, eu não tenho um bagulhinho, um stand para fone de ouvido. Stand é o bagulho que a gente usa para segurar outra coisa, então eu uso o meu microfone de stand para o meu fone de ouvido. Deixa eu mostrar para você o que acontece aqui, porque acho que você não sabe. Cadê? Aqui. Então nós temos aqui o microfone e aqui o fone de ouvido que tá servindo que o microfone tá servindo de stand pro microfone. Se eu vi um isqueiro ali é porque eu fumo, tá? Aí, viva. Então, mail, correspondência. Então, nós temos preto, sim, a cor, and mail e correspondência. So, então, it should be some form of mail and black, right? Vamos falar sobre isso. Aqui a gente tem o should seguido do be. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o should é um modal verb e ele significa deveria. Então, should. Presta atenção, esse L não tem som, é só should. X-U-D. Should. Juro pra você que a pronúncia dele é should. X-U-D. Então, a gente tem should, que é deveria. E porque ele é um modal verb, vamos fazer um recapitula rapidão da aula 1. A gente coloca o verbo seguinte no infinitivo sem o to. E aí a gente fala deveria e o verbo. Então, no nosso caso, o que a gente tem depois do should? O be. Então, a gente tem aqui deveria ser. Então, it, isso. O que é esse isso? É a palavra blackmail, tá bom? Então, ela, vou traduzir esse isso como ela, porque eu sei que é a palavra blackmail, deveria ser some, algum, alguma. Lembrando que some só entra em afirmativas e interrogativas. Deixa eu fazer aqui uma anotação para colocar o vídeo falando sobre isso, porque eu não vou a fundo nisso daqui, porque eu já fui a fundo em umas 2 ou 3 aulas, então se você ainda não pegou, dá uma olhada no vídeo lá. Então, ela deveria ser alguma form. Chuta o que é form? Chuta. Forma, isso mesmo, de correspondência em preto, certo? Então, você viu aqui o que eu fiz com esse right? Eu coloquei esse right no fim da minha frase, depois de uma vírgula com uma interrogação, porque esse right ele está se comportando como né em português. Tá. Vamos continuar vendo aqui, porque eu vou falar ainda mais um pouco desse right quando a gente chegar no fim dessa frase. Like, esse like, ele não tá com a ideia de gostar. Por quê? Porque eu não tenho pessoa nenhuma antes dele e eu não tenho nada depois que me dê a ideia que ele possa ser coisa de gostar. Então, o que esse like tá fazendo aqui? Ele tá servindo como. Então, o like pode ser gostar, e ele pode ser como, e ele pode ser tipo, porque pra mim, como e tipo é, tipo, tudo a mesma coisa, né? Tá. Como um, chuta aqui que é envelope. Se você chutar envelope, você tá certíssimo. Como um envelope preto com um preto letter é carta. Então, vamos colocar aqui letter. É carta, não é letra, tá? É carta. Letra de escrever é handwriting. Hand, de mão, e writing, de escrita. Ou seja, escrita à mão. Ou seja, a nossa letra. Vou colocar aqui escrita. Tipo, essa daqui é a minha handwriting. This is my handwriting. Porque eu uso uma caneta para escrever mesmo.
Tá. Com uma carta inside, in, dentro, side, lado. Lado de dentro, ou seja, dentro. Ah, então a gente pode fazer isso com a palavra side? Sim. Side é lado. Então, se inside é dentro e se out é fora, outside seria o lado de fora? Sim. E como é que a gente escreve? Só colocar o out antes do side. Outside. Lado de fora. Ou fora. Ah, legal. Fez sentido isso daí? Espero que tenha feito. E aí a gente tem um right de novo aqui. Ou seja, então deveria ser alguma forma de correspondência de preto, né? Tipo um envelope preto com uma carta preta dentro, né? Você viu que eu repeti esses dois rights aqui? E eu fiz isso de propósito para você saber que tem um jeito fácil da gente falar né. Porque eu vou te ensinar agora o jeito difícil de falar né. Nossa, Jo, mas se tem jeito fácil, por que você vai ensinar o jeito difícil? Você pode optar por usar o jeito fácil, não tem problema nenhum. Só que você precisa entender se as pessoas usarem o jeito difícil, né? E aí, o que a gente faz? O jeito difícil não é difícil, mas é mais difícil do que colocar right no fim, porque dá na mesma no fim das contas. E por isso, então, ele é o jeito difícil. Como que funciona? Vou pegar aqui e vou escrever algumas coisas estúpidas, tipo you like chocolate. E o estúpido aqui eu quis dizer de simples, tá? Porque eu sei que você entende essa frase. You like chocolate. Não importa seu nível, não importa se você fez as 30 aulas que já estão antes dessa ou não. A ideia é que você tenha assistido todas elas, tá? Eu espero que você tenha. Então, a gente tem aqui, you like chocolate, você gosta de chocolate. Se eu quiser perguntar, né? O que eu vou fazer? Como que eu faria a pergunta para isso daqui? Eu colocaria o do aqui na frente, certo? Do you like chocolate, né? Mas eu não tô perguntando para você se você gosta de chocolate, eu tô confirmando a coisa que eu acho que eu sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o do que eu usaria aqui na interrogação e vou jogar ele pra cá. Ah, como? Vou até mudar esse do de lugar, porque vai fazer sentido daqui a pouco, tá? Vou colocar uma vírgula, espera que tá aparecendo ponto e vírgula, coloquei uma vírgula, e aí eu vou falar né, se a gente for pensar né, é a junção de não mais é. Ah, tá, então a gente vai precisar colocar uma negativa aí, sim. E como que a gente vai usar essa negativa? Com a coisa que a gente usaria para fazer a pergunta, fazendo uma pergunta no fim. Ou seja, you like chocolate? Don't you? Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, a gente teria aqui, você gosta de chocolate? Não gosta? Então vai ser sempre assim, é só colocar o don't you na frente? Não, não é só colocar o don't you na frente, a vida seria muito fácil. Se fosse assim, isso já acontece com o right, tá? O right tá aqui fazendo esse papel, porque aí eu não preciso me preocupar, não preciso pensar nem nada. Mas, entretanto, contudo, todavia, não vai ser só colocar o don't you. Tá. E por que então isso é difícil? Porque até agora não tá difícil. Porque seja lá o que for que vai vir aqui, é o que a gente usaria para fazer a pergunta da ação. Como assim? Se eu colocasse essa frase aqui no passado, you liked chocolate. Não é mentira, vai ser pizza porque é menor de escrever. You liked pizza. Aqui eu tenho o meu negócio no passado. Se eu fosse fazer a minha pergunta aqui, eu perguntaria com did, certo? Então, porque tá no passado. Então, se eu for fazer o não, eu vou fazer com o did e a negativa. Então, you liked pizza, didn't you? Tá começando a fazer sentido? Se em vez de você fosse ele no presente, a gente teria he likes, certo? Porque he precisa do S, aula 1. He likes pizza. Se eu for perguntar, ele gosta de pizza, né? Ele gosta de pizza, não gosta? O que eu vou usar ali? Se aqui eu usei o do, porque eu usaria o do para fazer pergunta. Se aqui eu usei o did, porque eu usaria o did para fazer pergunta. O que eu usaria para fazer pergunta dessa frase? O das. Então,
que vai entrar aqui? Doesn't. E aí a gente vai pegar a mesma pessoa que a gente colocou. He. Por enquanto tá fácil. Então, é basicamente seguir as mesmas coisas que você tá vendo desde lá da aula 1. Entretanto, eu posso falar alguma coisa assim, ó. They can go. O que eu usaria para fazer a pergunta disso? O próprio can. Então, eu vou pegar o can e jogar na negativa. Can they? E assim por diante com todos os outros caras que são exceções ao do. Outra coisa importante que eu preciso te falar. Você tá vendo que aqui a gente tem uma frase afirmativa e ela tá seguindo de uma pergunta negativa. Se a gente fizer uma frase negativa, ela vai ser seguida de uma pergunta afirmativa, não negativa. Como assim? Eu posso falar alguma coisa assim? I don't know Portuguese. Ups. Não sei de onde saiu aquele H, sendo sincero. I don't know Portuguese, do I? Porque aqui a gente usou a negativa aqui, então aqui vai ficar afirmativo. Ah, isso vai servir também para o can e para as variações? Sim, porque a gente vai usar sempre a palavra que a gente usaria para perguntar. E a gente sempre vai deixar esses polos invertidos, como se a gente estivesse falando de ímã. Porque no ímã, cadê? Eu sei que eu tenho ímãs aqui em cima da mesa, que eu tenho brincado bastante com ímãs em aula de conversação. Mas eu perdi meus ímãs, só porque eu queria mostrar pra você. Saco. Perdi mesmo. Tá, vou tomar um café enquanto isso. Desculpa. Foi mal. É tipo ímã, porque ímã se atrai pelo polo oposto, né? Então é tipo isso daí. Se você não quiser pensar nisso, right já faz o rolê inteiro, que é o que foi feito aqui no texto, certo? Então, por enquanto, a gente tem blackmail, é uma palavra amplamente usada na língua inglesa para representar extorsão, mas a palavra não nos ajuda a identificar porque o termo é usado e se tornou popular. Nós temos preto, sim, a cor, e mail, que é correspondência. Então, deveria ser alguma forma de correspondência preta, né? Como um envelope como envelope preto com uma carta preta dentro, né? Certo? Então, se a gente não quiser... Então, vamos dar uma olhada. It should be... Se eu não quisesse usar o right aqui, se eu quisesse usar o jeito difícil que eu acabei de te falar, o que eu usaria para fazer a pergunta aqui? Eu usaria o should, porque ele é o modal verb. Quando a gente coloca modal verb na frase, o modal verb manda na frase, ele nega, ele pergunta, ele faz tudo. Então, se eu quisesse fazer o jeito difícil desse cara aqui, eu usaria shouldn't. Qual que é a minha pessoa aqui? It. Shouldn't it? Shouldn't it? Like a black envelope with a letter inside, right? Como um envelope preto com uma carta preta dentro, né? Ah, e aqui? Dá pra usar alguma outra coisa sem ser o right? Nesse pedacinho em específico? Então, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho pra baixo pra eu ter certeza que eu não tô em cima do black. Então, nesse caso, como eu tenho uma frase separada, eu não consigo usar outra coisa que não seja o right, porque eu não tenho verbo nessa frase, como um envelope preto com uma carta preta dentro. Eu não tenho um verbo, então vou ter que usar right. Por isso que o right existe, não só esse jeito de coisa. Que da hora. Daí a gente tem aqui, yeah, no, sim, não. Eu adoro fazer esse tipo de coisa. Porque principalmente o uso desse yeah, que eu coloquei aqui, foi respondendo essas duas perguntas. A pergunta de deveria ser um bagulho, uma correspondência preta com envelope preto. Então esse yeah, ele tá sendo tipo assim, nope, que é a ideia do no. E essa mesma coisa acontece no inglês e a gente consegue fazer isso com yeah. Que outras coisas a gente poderia usar? A gente poderia usar o right também para fazer isso. Entre outras coisas, ok?
Ok, deixa eu ver quanto tempo tá de aula, porque eu já me perdi no tempo, eu não sei quanto tempo a gente tá de aula. 39, então quer dizer que vai dar tempo de fazer metade desse moço aqui. Então vamos lá. This video is supported by Brainstorm Club, the nicest English as a second language club on the internet, and the amazing people, you, who contribute to it. Join now by clicking the link on the description. Aqui nós temos alguns verbos interessantes para falar. Por exemplo, esse supported by. Porque eu costumo dizer para você que se o bagulho parece, provavelmente é. Por isso que eu falo provavelmente, não falo sempre. Porque provavelmente é diferente de sempre. Porque nesse caso, não é. Porque, quer dizer, é e não é. Porque se a gente pensar, isso daqui vem do verbo to support. Vamos escrever aqui. Support. E o passado supported. E ele tem a ideia de suportar. Sim. Só que não é suportar com o sentido de endurar. Não é suportar com o sentido de aguentar. Ele é suportar com o sentido de dar suporte a. Vamos ver como o dicionário traduz isso, porque eu não sei. Vamos lá. Support. Sustentar, apoiar, ajudar, amparar, dar suporte a. Sustentar, ajudar, amparar. Jô, já que ele não é suportar, qual que é a ideia de suportar? Como que eu falo suportar? Suportar eu vou falar can ou can't, se eu estiver falando na negativa, stand. Isso daqui é suportar. Ou o não suportar, né? Por exemplo, I can stand, sei lá, sleeping late. Eu consigo suportar dormir tarde. Eu fico de boas, eu suporto dormir tarde, tá? Um pouquinho diferente a ideia do support para as outras ideias. Mas, enfim, vamos lá. The nicest English as a second... tá. Esse vídeo é apoiado, sustentado by, me dá a ideia de por o Brainstorm Club, o clube da Brainstorm. The nicest English as a second language club on the internet. Vamos falar disso daqui. On the internet, a gente sabe que é na internet, então nem vou dar muita bola para esse on the internet que tá aqui. Mas eu quero falar desse EST, eu sei que a gente já falou, mas eu quero falar de novo por razões de eu quero. Porque quanto mais eu repetir alguma coisa melhor é pra nós. E, nossa senhora, essa luz tá muito torta, mas tudo bem, foi mal. Eu vou colocar aqui o resto das coisas de gramática, porque por alguma razão da vida a lousa já acabou. É porque eu já deixei ela no formato do A4, na verdade. Então, o que acontece? Lá eu tenho nicest, que é o nice. Se a gente for pensar, qual que é a classe dessa palavra? O que essa palavra faz? Essa palavra é um adjetivo. O que é um adjetivo mesmo? É uma palavra que traz característica. Se eu pego um adjetivo, se eu pego uma característica e adiciono EST, eu tô falando o mais adjetivo. Como assim? Por exemplo, se eu quiser perguntar quem é a pessoa mais velha da Terra, eu vou perguntar who is a pessoa mais velha. A mais velha pessoa vai ter que ficar em inglês. The oldest person on earth. Quem é a pessoa mais velha da Terra? Vamos ver quem é a pessoa mais velha da Terra. Vou perguntar exatamente isso pro Google para ver o que ele responde. Who is the oldest person in the world? Vamos lá. Jean Calment, mas ela já morreu em 97. Ela nasceu em 1875. Ela viveu 122 anos. Coragem. O homem mais velho do mundo durou 116 anos. Gente, é muito tempo. Você quer viver tudo isso?
Eu não sei se eu quero viver tudo isso, não. Mó tempo, meu. Tá. Cabeça da sua pessoa, né? Então, esse EST, junto com o the, vai me dar a ideia de o mais. Só que, uma coisa importante, isso daqui só funciona para adjetivo de uma sílaba só. E tá, como que eu faço o rolê de sílaba no inglês? Sílaba só. Como que a gente vai fazer a separação silábica em inglês? Não se preocupa com isso, porque não precisa se preocupar com isso de verdade, porque esse é o único lugar do o mais e mais, são os únicos lugares que é interessante a gente saber como que funciona a divisão silábica. Entretanto, a gente só precisa identificar quando só tem uma sílaba ou quando tem mais de uma sílaba. Isso é mais fácil do que aprender o negócio inteiro. Sim. Então, vamos aprender o mais fácil para depois, quando o mais fácil tiver ok, a gente for aprender o negócio inteiro, tá? Porque é um saco, porque, como tudo no inglês, a separação silábica é feita com base no som. Se a separação silábica é feita com base no som, eu vou ter que pronunciar a palavra para saber se ela tem uma sílaba ou não. E como que eu vou saber isso? Quando eu for pronunciar a palavra, se a palavra sair de uma vez só da minha boca, se ela sair tipo num só, se eu não tiver que parar no meio, ela tem uma sílaba só. Por exemplo, nice. Se eu fosse pensar português, isso daqui teria duas sílabas, né? Porque no português a gente separa a sílaba assim. Consoante vogal, quarta sílaba, consoante vogal, quarta sílaba, basicamente assim que a gente separa a sílaba em português. Talvez a quinta série tenha te dado um oi agora. Mas, enfim. Em inglês não é assim que funciona, não é com base na grafia, é com base na fala. Se eu falo nice, nice, acabou, nice, é uma sílaba só. Old, também é uma sílaba só. Tá, João, mas aí tá fácil, me mostra uma coisa que não tem uma sílaba só? Sim, pizza. Pizza não tem uma sílaba só. Vamos ver se a gente acha aqui outra coisa. Support, support também não tem. Support tem duas sílabas. Corta no port. Some, uma sílaba só. Falei tudo de uma vez só. Então, se você quiser, se você fechar a boca pra falar alguma coisa, considera que você fez outra sílaba. Porque, ó, support. Support. Eu fechei a boca no meio da palavra e eu continuei falando depois, mudou de sílaba. Quando a gente fecha a boca em inglês, normalmente a gente muda de sílaba. Normalmente é sempre? Não, porque tem umas palavras que tem mais de uma sílaba porque elas começam com outra sílaba, tipo across. Across tem duas sílabas, across. Que saco, né? Mas se a palavra tiver qualquer coisa além da parte normal dela, normalmente ela tem duas sílabas. Por exemplo, like, eu tenho uma sílaba só, mas liked eu tenho duas. Beleza? Depois me conta se isso aí fez sentido. Tá, não era aqui, era aqui. Tá. Então, the nicest English as a second language club. Então, English as a second language está sendo característica do club. Então, é o clube de inglês as como uma segundo ou segunda language, língua. Clube de inglês como segunda língua. E por que que eu fiz isso aqui? Porque inglês, internacionalmente, o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo ESL. English as a second language. Inglês como segunda língua, que é diferente de inglês como primeira língua, que é diferente do inglês nativo e etc. Tanto que você já deve ter visto isso em vários lugares e agora você sabe o que quer dizer, que é inglês como segunda língua. Então aqui a gente tem o clube de inglês como segunda língua mais legal na internet. And the amazing, que é você. Amazing é incrível. Amazing. Isso era pra ser um R. Incrível. Incrível. E a amazing e o incrível
people, pessoas. E as pessoas incríveis, who, que. Mas, Jô, que não era that? Era that. A gente pode usar tanto o that, como o who, como o which, para falar de que. Todos eles são que. Só que o que acontece? O that a gente vai usar para tudo. O who a gente vai usar só para pessoas. E o which a gente vai usar só para coisas. Como assim? Posso falar alguma coisa assim? This is the coffee that I made. Coffee é uma pessoa? Não. Posso usar o that e posso usar which. E eu posso falar alguma coisa assim? People who contribute to it. Pessoas que, porque eu tô falando literalmente de pessoas aqui. Contribute, chuta aqui que é contribuir para ele. Ou seja, contribuem, se contribui para alguma coisa, contribui com aquela coisa. Então, esse to aqui tem a ideia de com. Nossa, que estranho. Fazer o quê? Preposições vão mudar de tradução sempre, tá? Tipo, sempre mesmo. Porque é assim que a vida vai, é assim que o mundo funciona. Me desculpa, mas é assim. Então, as preposições, elas têm a forma delas, mas a gente ainda não tá dando muita ênfase nelas justamente porque elas mudam sempre. Se elas mudam sempre, como que eu vou te falar? O jeito é a gente ir aprendendo com o tempo. Mas também, ao mesmo tempo, dá pra gente começar a pegar personalidades das coisas. Com o tempo, a gente vai chegar. Daí a gente tem aqui join. Join. Tem espaço? Tem espaço. Join. Passado joined. Ele tem a ideia de juntar-se a. Ou seja, entrar. Mas não é entrar igual o entrar, tipo, entra aqui na sala. É entrar pra entra aqui no grupo. Porque ele dá a ideia de juntar-se. É que a gente não usa o verbo juntar, a gente usa o verbo entrar. Em português, normalmente. Join now. Inscreva-se agora. Junte-se agora. Entre agora. By, ao. Mas aqui o by era por. Preposição muda de coisa o tempo todo. Clicking, clicar. Esse ing não tá aqui porque ele é ando, indo. A gente não tem to be nenhum antes dele nessa frase. Então, esse ing é o clicar mesmo. Já falei bastante sobre isso, acho que você já sabe. Mas na dúvida, vamos de novo. Quando a gente coloca ing num verbo sem ter o to be antes, esse ing se comporta como se eu estivesse transformando esse verbo num substantivo. Ele se comporta mudando a classe da palavra de ação para coisa. E a nossa tradução vai ficar igual a que ficaria se fosse ação, só que ele deixa de ser ação porque um verbo não pode fazer outro verbo. E esse cara aqui tá nessa condição agora. Foi mal. Então, junte-se agora ao clicar no link chuta aqui que é description. Descrição, isso mesmo. Deixa eu ver como é que estamos aqui de tempo. 53, ainda temos um tempo. Vamos lá. Fechou aqui por enquanto? Sim? Então a gente tem aqui. This video is supported by Brainstorm Club, the nicest English as a second language club on the internet, and the amazing people who contribute to it. Join now by clicking the link on the description. Daí a gente tem aqui a próxima frase. Não, mentira, nem toquei nada dessas coisas. Foi mal, vai ver lá o vídeo você. O link tá aqui embaixo. Even though, isso daqui é uma expressão. Sim, even though, a gente tem duas coisas que estão acontecendo aí. A gente tem o even e a gente tem o though. Ai, Joana, sério.
Eu não tinha percebido que eram duas palavras. Desculpa, eu sou prolixa. O que eu posso fazer? O though, ele funciona como embora, entretanto e assim por diante. Embora, entretanto, apesar e assim, e vai, tá? O even, ele é um aumentador de intensidade de coisas. Então, ele aumenta a intensidade de palavras. Então, como que a gente vai funcionar? Esse even tá aumentando a intensidade de though. Então, isso daqui a gente poderia até pensar como muito embora ou apesar de, porque apesar de dá essa ideia de muito embora. Isso vai sempre aparecer assim? Sim, sempre vai aparecer desse jeito. São palavras que existem e são usadas separadas, mas quando aparecerem juntas, ela sempre vai ter a ideia de apesar de. Então, a gente tem que, apesar de, a mail, a palavra correspondência, em blackmail, come é vir, from é de, the é o a, word, palavra, e mail é correspondência. Então, mesmo que, embora, apesar de blackmail, apesar de mail em blackmail vir da palavra mail, ela, a palavra, certo? Não tem, doesn't have, the same meaning. O mesmo meaning é significado. Não tem o mesmo significado como o que? O significado. Eu usei esse one para não repetir a palavra meaning. Eu usei one para não repetir a palavra significado. Então o one pode ser usado dessa forma? Sim, e eu já ensinei isso pra você. Eu não sei em que aula tá, mas tá aí. E também tem vídeo no YouTube falando disso. Vou anotar aqui pra eu colocar meu link de vídeo. Que era mesmo? Já esqueci, meu. One. Se não tiver link, eu faço... Quer dizer, se não tiver o vídeo, eu vou fazer esse vídeo e vou subir lá só pra falar, só pra eu estar certa. Acontece. Memória aqui, ó, inexistente. O mesmo significado como o significado. A gente vai adicionar aqui um que em português. Você está, ou você é, probably, provavelmente. Lembra lá no comecinho da aula que você está provavelmente pensando sobre. Ou seja, apesar da palavra mail, apesar de mail em blackmail vir da palavra mail, ela não tem o mesmo significado que você tá achando que é. Meu Deus, não mandei. Vamos falar disso daqui. Vamos lá. A gente tem aqui has to do ou have to do. Eu vou anotar isso aqui embaixo, porque essa folha aqui já... Não, mas cabe aqui, ó. Fechou. Então, eu vou colocar o significado aqui mesmo. Porque a gente tem have ou has to do. Isso daqui é a expressão para falar ter a ver. E a gente pode usar também o passado ou o futuro, né? O passado do have, had. Se a gente for colocar no futuro, will have. Então, tem a ver e have ou has, porque has a gente vai usar para he, she, it. E é isso que está acontecendo aqui no nosso texto. It has to do, isso tem a ver with, com the story, com a história of the origin, chuta o que é origin? Origem. Of the, de mais o, de mais a, do, da, word, palavra. Então, tem a ver com a história da origem da palavra. Uau! Meu Deus, isso vai ficar para a próxima aula, porque agora eu acho que já deu tempo. Sim, 59h11. E eu vou parar a aula agora, porque eu já estou alguns minutos atrasada para minha próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai continuar fazendo isso daqui, tá? E vai lá ver o vídeo de novo. Se você quiser
já saber todo o rolê que tá lá, se você não entendeu todo o rolê que tá lá. Com a legenda, tem a legenda em português também, mas eu não aconselho que você faça isso, porque senão vai ficar chato. Talvez fique mais legal. Você que sabe o que você faz aí, você sabe o melhor jeito para você estudar. Então é isso que nós temos para essa aula. Aula que vem voltamos com esse texto. Vai estar tudo bonitinho disponível para você como sempre. E é isso aí. Beijo, até a próxima aula.